tudo aqui sirva para a tua glória, honra e louvor. Nós te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, em o nome do teu Filho Jesus. És a nossa estrela da manhã. Cante para Deus, Cordeiro Santo. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Cante para Deus, te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. e assim vamos te adorar para sempre. para sempre, ó meu Para Deus. sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão Manifesta o teu perdão e poder. e assim vamos te adorar para sempre. para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Feche os seus olhos, faça mais uma oração a Deus. Lembre-se que viemos aqui a um culto para Deus. Tudo tem que estar e ser voltado para Deus. Lembre-se que é preciso que todos se aproximem dele de todo o coração. Não há frutos, respostas, quando alguém se aproxima de Deus apenas com os lábios, tendo o coração longe dele. Então fale com Deus, peça para Ele perdoar os seus pecados, purificar seu coração, seu espírito, sua alma, sua mente, para que você se aproxime dele em condições de ser ouvido, respondido. Peça para Ele lhe abençoar a fim de que você se desprenda de todas as inquietações na mente, no coração, ansiedades. Você de fato possa apresentar condições para que Ele responda, para que você possa receber sua presença, ouvir a sua voz e oferecer a Ele louvor, uma expressão de gratidão, de fé, de amor, que de fato seja agradável a Ele, que você possa sair daqui diferente. Ó meu Deus, responda as nossas orações, e que todo aquele que com humildade e fé está se aproximando de Ti de coração, sejam abençoados por Ti, possam lhe agradar e também saírem daqui fortalecidos, renovados e abençoados. E os que creem, digam assim seja,
Graças a Deus. A parte, tá bom? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 41. Eu quero dar continuidade aqui ao que falamos semana passada e orar. Depois vamos participar da Santa Ceia. Gênesis 41. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Com mais fé, novamente. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare Sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma. Graças a Deus. Olhe um pouquinho para mim, pois a gente vai ler. É muito importante que o cristão tenha equilíbrio, né? Para viver a vida cristã. O objetivo, a vitória mais importante, é a conquista da vida eterna na presença de Deus. Quando encerra-se a vida aqui, para qualquer pessoa, quando uma pessoa morre, inicia para ela a eternidade, ou a eternidade na presença de Deus, para desfrutar de tudo que Deus prometeu, ou a eternidade no sofrimento que é eterno, não cessa. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro quer dizer conquistar tudo. Como tem pessoas que muitas das vezes elas conquistam muita coisa nesse mundo: dinheiro, posição, fama. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, o que adianta conquistar tudo e depois ir para a condenação eterna? Não adiantou nada. Então, como cristãos, nós sempre precisamos ter esta consciência de que o nosso objetivo principal, mais importante, não está ligado a esse mundo aqui, a esta vida aqui. A vida aqui é curta. Raramente, poucas pessoas chegam lá nos 90 anos. A vida aqui é curta. Depois inicia a eternidade, ou presença de Deus, ou condenação eterna. Então, nós nunca podemos aceitar viver como aquelas pessoas que estão dentro de igrejas, que se dizem cristãs, mas o objetivo delas está voltado para cá, para esse mundo,
para esta vida aqui acima de qualquer outra coisa. Elas estão desequilibradas e certamente não alcançarão a salvação. Então a gente tem que ter equilíbrio. O que é mais importante? Vida eterna. O que é mais importante? Alcançar a vida eterna na presença de Deus. Isso é o mais importante. Por outro lado, a Bíblia não fala apenas da salvação, da vida eterna. A Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre criar filhos, a Bíblia fala sobre como você deve exercer o seu trabalho profissionalmente, a Bíblia fala como você deve lidar em relação ao dinheiro, as coisas materiais. A Bíblia fala sobre pensamentos, a Bíblia fala sobre o que a gente deve pensar, a Bíblia fala sobre tudo. Por que fala sobre tudo, todas as coisas, e não apenas sobre vida eterna e salvação? Porque vivemos aqui, porque Deus sabe que nós temos uma vida passageira, temporária, mas nós temos uma vida aqui. E como pessoas que creem nele, na palavra dele e através da palavra dele, então nós temos que aprender. Então você tem como aprender. Como é que eu disciplino, cuido dos filhos? Então a Bíblia ensina como é que tem que ser a sua maneira de cuidar dos seus filhos. Como é que você cuida do seu casamento? Como é que você cuida do seu corpo? O que abençoa, o que não abençoa? Por quê? Porque nós temos uma vida aqui. Existem promessas que foram feitas para o porvir, para a eternidade, para o porvir. Essas são incomparáveis. Não se compara a nada do que se pode receber aqui. Mas existem promessas que foram feitas para se cumprir aqui, enquanto estamos aqui, estivermos aqui. Então, como é que o cristão, Deus quer que ele viva? Com esse equilíbrio. O mais importante é o espiritual, é a vida eterna, é entrar no reino dos céus. Essa é a vitória mais importante. Mas enquanto eu estou aqui, estivermos aqui, existem promessas que Deus quer que se cumpra na minha vida aqui. Eu preciso saber, enquanto estou aqui neste mundo, nesta vida, eu preciso aprender a lutar. Eu preciso aprender a viver a fé. Eu preciso saber lutar para que, enquanto eu estiver aqui, Deus cumpra na minha vida as promessas que Ele deseja que se cumpram. Enquanto eu estiver aqui, eu consiga agradá-lo, glorificá-lo, testemunhar a respeito da vontade dEle. Então, isso é importante para que se busque, priorize o mais importante, que é o reino dos céus, que é a vida eterna, que é a vitória maior, mas que se viva também aqui de maneira que seja agradável a Deus e que você, através da sua vida, possa testemunhar a respeito da palavra de Deus. É claro que há pessoas, nós falamos aqui semana passada, vamos ler aqui, depois eu vou recapitular e fazer uma oração. Gênesis 41, versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então, olha um pouquinho, só para você lembrar. Deus falou com José, através de sonhos, que faria algo muito grande na vida dele. Ele não tinha noção de como aquilo ia se cumprir, o que seria. Ele só passou a ter ele era fiel a Deus, obediente, temente a Deus. Ele priorizava a Deus na vida.
passou a ter aquela convicção de que uma coisa muito grande Deus faria na vida dele. Ele começou a sofrer na casa do pai, não na mão do pai. O pai, Jacó, pelo contrário, o considerou e deixou claro que fez dele o filho predileto. Então ele não sofria na mão do pai, mas ele sofria na mão dos irmãos por esse motivo e porque ele expôs o que Deus revelou para ele. Então ele sofreu por um tempo na casa do pai, na mão dos irmãos, até que os irmãos o sequestrou, bateu, jogou num buraco, ameaçou matá-lo, porque Deus não permitiu o venderam como escravo. Ele foi para uma terra estrangeira como escravo, lá ele foi comprado como escravo, trabalhar como escravo, estava sendo abençoado no tudo que fazia, foi tentado pela mulher de Potifar, do patrão, não caiu em pecado, foi caluniado, injustiçado, foi para a prisão, sem ter cometido crime. Depois lá ele foi abençoado no que fazia, até que chegou um dia que Deus mudou a sorte dele. Através do sonho que Faraó teve, Deus usou José para interpretar. Haveria 7 anos de muita abundância sobre a terra e 7 anos de muita fome. Faraó o colocou, Deus o colocou como governador do Egito. E antes de vir esses 7 anos de fome, ele havia se casado, teve 2 filhos. Os filhos recebiam um nome com um significado muito forte. Ele teve 2 filhos. Diz a Bíblia, versículo 51, José, ao primogênito, o primeiro filho, chamou de Manassés, pois disse, porque ele queria expressar: Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Na tradução melhor, José disse: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e no Egito e na casa do meu pai. Então, olha um pouquinho para mim. Então, o primeiro filho que nasceu, ele quis expressar e expressou, o chamou de Manassés, porque ele queria expressar que Deus o fez esquecer de todo o sofrimento que ele teve na casa do pai, na mão dos irmãos, e todo o sofrimento. Ele sofreu no mínimo 10 anos lá no Egito, como escravo, humilhação, sofrimento, injustiça, prisão. Então, o que ele quis expressar? Que, através da fé em Deus, Deus deu a ele a capacidade de olhar para frente. E nós falamos sobre isso semana passada e oramos aqui. Não é que Deus apagou ou apaga a memória de alguém quando alguém se volta para ele. Eu vou apagar a memória, essa pessoa nunca mais vai lembrar do passado dela. Isso não acontece, ele não apaga a nossa memória. Mas pela fé em Deus, é fundamental aprender a deixar o passado para trás, se desprender do passado e não viver, em hipótese alguma, preso ao passado. Então, muitas pessoas conhecem, recebem o conhecimento da palavra de Deus, ficam travadas, muitas das vezes não conseguem nem crescer espiritualmente e deixam de ser abençoadas por Deus porque elas não conseguiram viver uma coisa que todos têm que viver. Todos aqueles que se voltam para Deus, não tem exceção. Isso é uma ordem de Deus. Está escrito em Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.
eis que faço coisa nova. Porventura a luz está saindo, não percebeis? Isso tem uma determinação de Deus. Então, isso não é uma opção. Como cristão, se a pessoa quer, inclusive, crescer espiritualmente e viver uma fé para alcançar as coisas que Deus quer fazer, deseja fazer e quer fazer, ela precisa tomar uma decisão no coração. Eu não posso mais ser aquela pessoa que vive presa ao passado, seja nas coisas boas ou sejam nas coisas ruins. Eu não posso, por quê? Porque quem vive assim, vive travado, não tem força para andar para frente, não cresce espiritualmente e nunca consegue manifestar uma fé para alcançar coisas maiores com Deus. Por quê? Porque a pessoa está presa ao passado. Então, as coisas boas, é bom que se diga, até as coisas boas que vivemos no passado, as boas experiências, nós não podemos ficar presas a ela, vivi aquilo, aquele tempo foi tão bom, não sei o que lá. Nem em relação às coisas boas, nós devemos ficar presos. As coisas boas que aconteceram, nós devemos ter como motivo de gratidão a Deus e ter como testemunho. Deus me abençoou lá, Deus fez aquilo lá atrás, Ele pode fazer hoje. Mas isso não significa estar com o coração e a mente presa ao passado, porque quem vive assim, você já ouviu falar, quem vive assim não consegue ter forças para ir para frente, não consegue avançar. Existem outras que estão presas a coisas ruins que aconteceram no passado, coisas que aconteceram às vezes na infância, na adolescência, ou agora adulto. Anos se passaram muitas das vezes a pessoas que estão presas lá atrás, o coração e a mente está presa em alguma coisa ruim que aconteceu lá atrás. Essas pessoas que ficam presas ao que aconteceu lá atrás, também em relação a coisas ruins, elas não conseguem ter força para ir para frente, elas não conseguem exercitar uma fé para alcançar coisas maiores de Deus. Por quê? Porque elas estão numa situação contrária ao que Deus orienta, determina. Deus sabe o que nos abençoa e o que não abençoa. Deus sabe o que nos faz bem e o que nos faz bem, nos faz mal. Quando a Bíblia diz, não considereis, não era só para o povo de Israel, para todos. Então, peraí, se eu quero abençoar a minha vida, eu tenho que tomar uma decisão. A pessoa tem que tomar uma decisão. Eu vou me desprender lá de trás, acabou. Passado é passado, ficou para trás. O que é bom, testemunho, gratidão. O que é ruim, ficou para trás. Decisões erradas, erros que se cometeu, eu vou tomar como aprendizado, não vou mais por aquele caminho, não vou fazer mais aquilo, não vou mais praticar aquilo, mas aquilo ficou para trás. Então, a primeira coisa que José quis expressar e que ficou como um ensinamento para nós, quando pôs o nome de Manassés, do primeiro filho, foi isso. Em outras palavras, ele estava querendo dizer assim, Deus me deu condições, me ensinou, me deu capacidade para que eu me livrasse, esquecesse, deixasse para trás tudo que eu passei na mão dos meus irmãos, tudo que eu sofri lá, e tudo que eu venho sofri aqui durante pelo menos 10 anos. Ele sofreu no Egito. O sofrimento no Egito ficou para trás. O sofrimento na mão dos irmãos ficaram para trás. E você não tem ideia. Pessoas incrédulas já acontece muito, mas você não tem ideia de quantas pessoas têm um conhecimento da palavra de Deus, elas ficam amarradas por isso. Elas ficam amarradas espiritualmente, não conseguem crescer espiritualmente. Elas não conseguem desenvolver uma fé, elas não conseguem ter experiências maiores com Deus, elas não conseguem alcançar coisas maiores de Deus. Por quê? Porque elas não consertam
psicologicamente, emocionalmente, a coisa dentro delas, elas não consertam. Então, quando alguém fica preso no passado, seja por coisa ruim ou coisa boa, essa pessoa está psicologicamente e emocionalmente, não é que ela está louca, mas ela não, a coisa não está bem. Por quê? Porque Deus não nos criou para a gente viver amarrado para trás, preso lá atrás. Ele não nos criou para isso. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina como é que nós temos que viver emocionalmente, psicologicamente, ela ensina tudo. Opa, então se a Bíblia diz, não considereis, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, quer dizer, não fica dando consideração o que passou, passou. É muito importante que se viva para frente, abençoa muito mais, produz muito mais força, viver o presente focalizando no futuro. E muitas pessoas, às vezes, elas têm o conhecimento da palavra de Deus e elas não fazem isso. Elas querem viver de lembranças, ruins ou boas, elas querem viver assim, de lembranças ruins ou boas. Isso não abençoa, isso não produz fruto. Então, peraí, a coisa não está de acordo com Deus. Quem vive assim e conhece a palavra de Deus, precisa tomar uma decisão. Eu vou me desprender do meu passado, acabou, ficou para trás. Não tem um ditado, é um ditado, isso não é um versículo, né? É um ditado, não vai confundir. Não tem um ditado que diz, águas passadas não movem moinho, sim ou não? Acabou. Já viu um moinho? Nem sei, aqui no Brasil tem pouco, mais ou menos, né? Deve ter alguns aí. O moinho passou, moveu a água enquanto passou, agora ele já passou. Quando o moinho faz aquela volta, as águas passadas já foram, ele não vai pegar de volta as águas que já se passaram. Então, já oramos aqui semana passada. Caso você esteja aqui, e você diga, você está aqui, caso você diga, eu ainda não me acertei nesse aspecto. Eu sou aquela pessoa que fico lá atrás, ou lamentando, ou então lembrando, lá atrás, passou. Quer estar de acordo, quer se colocar de acordo com a vontade de Deus nesse aspecto? Quero. Então não é opção, não é porque é assim que eu quero, é o pastor que quer, não é o pastor que gosta assim, não tem nada a ver. É Deus que nos ensina, através da palavra dele, que nós temos que viver o presente, não é viver ansiosos pelo futuro, pelo dia de amanhã, não. Eu tenho que viver o presente, focalizando através da fé o que Deus quer fazer na frente. E para aquele povo de Israel, ele chegou ao ponto de fazer uma pergunta, né? Dizendo, a luz está saindo, eu estou para me manifestar, fazer uma coisa grande, vocês não percebem, não percebeis? Porque isso também tira a consciência espiritual da pessoa a respeito do que Deus quer fazer. Deus quer fazer, Deus quer abençoar, Deus quer corresponder, Deus tem objetivo, mas está amarrado lá atrás, não consegue ver, não consegue perceber, não consegue ter, Deus quer fazer isso na minha vida, Deus pode fazer aquilo, não consegue esquecer, perceber. Então, se você que está aqui hoje, e você ainda diz, eu fico assim, sempre lamentando, aliás, tem pessoas, você vai conversar com elas, elas ficam falando do passado o tempo todo. Elas não fazem outra coisa, vão falar do passado. Passado é passado. Passado é passado. Isso é fundamental, isso é muito importante que se viva. Mesmo, não esqueça, mesmo em relação às coisas boas, às experiências boas
que se viveu lá atrás, elas passaram, já foram, ficaram para trás. Sai fora delas. Lembre delas como um testemunho de que Deus fez lá, pode fazer aqui hoje. Isso é bíblico. Davi disse: Deus me deu a vitória lá sobre o leão e a ursa, Ele vai me dar a vitória sobre o gigante. Isso é bíblico. Lembrou da vitória que teve lá atrás, mas não ficou preso lá atrás. Lembrou que o Deus que deu a vitória lá, quando ele foi defender a ovelha, é o mesmo Deus que poderia dar a vitória agora aqui diante do gigante. Isso nós temos que viver e agradecer. Ó Deus, muito obrigado. Acabou, ficou para trás. Como é que se vive? Hoje, focalizando para frente. Muito bem. Em seguida, diz a Bíblia, versículo 52. A gente vê os versículos na Bíblia, tem coisa assim que, por que está ali que o nome do filho era isso e aquilo? Mas Deus sabe por quê. Tudo isso serve para nós como ensinamento, como aprendizado. Ao segundo filho, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, quando a gente lê, olha um pouquinho para mim, quando a gente lê um versículo desse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O que José estava testemunhando? No lugar aqui, no Egito, agora ele está se referindo ao Egito, no lugar onde eu sofri por mais de 10 anos, cheguei como escravo, gemi, padeci, fui injustiçado, preso. Aqui onde eu gemi, nesse mesmo lugar, Deus me fez próspero. Deus me abençoou. E isto serve para nós também. Muitas pessoas incrédulas, às vezes até cristãos, sofrem num determinado lugar. Está sofrendo ali, está gemendo ali, está passando por situações de sofrimento. É natural que a pessoa queira ir embora. Eu vou embora daqui. Eu vou embora dessa cidade, eu vou embora desse estado. Tem uns que dizem: eu quero ir embora do país, vai embora. Tem gente que... Por que quer ir embora? Porque está sofrendo. Na maioria das vezes, o motivo de sofrimento daquela pessoa não é nem o lugar. A culpa não está na cidade, a culpa não está no estado, a culpa não está no país, a culpa não é do lugar. Na grande maioria das vezes, o motivo de sofrimento de muitas pessoas incrédulas é o espiritual, é a falta da presença de Deus. A falta da presença de Deus leva a pessoa, muitas das vezes, ao fundo do poço. Falta da presença de Deus leva a pessoa a ser perturbada, a se tornar um alcoólatra, um viciado em drogas, a ir para a prostituição, a se envolver com os demônios, a ter uma família destruída. Ora, a falta da presença de Deus leva o ser humano ao fundo do poço. Então é natural que muitas pessoas, sofrendo, elas falam assim: eu quero ir embora daqui. E às vezes vão e vivem, há pessoas inclusive que vivem trocando de lugar constantemente. Trocar de cidade, trocar de estado, trocar de lugar se tornou uma rotina para muita gente. Por quê? Porque vai para um lugar, sofre, troca, vai para outro. Ora, esta é a visão que muitas pessoas incrédulas têm. Estão sofrendo, querem ir embora dali. O cristão precisa ter uma fé tal como a fé de José. Claro, aqui há pessoas aqui na igreja que, graças a Deus, elas hoje estão vivendo outra vida. Há pessoas que eram alcoólatras, tem homens que eram alcoólatras, foram alcoólatras aqui na cidade. Conheceu Jesus, se libertou dos demônios, se libertou do alcoolismo, se libertou da vida que vivia. Há pessoas que hoje elas podem dizer: graças a Deus,
No mesmo lugar que eu sofri, Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida. Há pessoas que, graças a Deus, elas já podem dizer: no lugar que sofri, Deus transformou a minha vida. E há pessoas que as pessoas olham e dizem: pô, fulano era um alcoólatra, agora é um homem de Deus. Aquela mulher era uma endemoniada, era perturbada, era viciada, era isso, era aquilo, agora outra pessoa. Então, no mesmo lugar onde sofreu, houve uma transformação. Mas, muitas das vezes, dentro da igreja, enquanto existem aqueles que podem dizer: Deus transformou a minha vida, no mesmo lugar que eu sofri, Ele transformou a minha vida. Muitas das vezes, dentro da igreja, há pessoas que ainda estão sofrendo. Não há um sofrimento ainda, um sofrimento momentâneo de um cristão. Há pessoas que muitas das vezes ainda estão precisando de uma transformação de vida. Está precisando de uma reconstrução de vida, uma transformação de vida. Mas muitas das vezes elas vivem uma fé absolutamente negativas em relação a isso. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, está orando, está recebendo oração, está ouvindo a palavra de Deus, está orando, recebendo orações, mas às vezes dentro da pessoa tem lá aquela fé negativa bloqueando, impedindo que Deus a abençoe. Por quê? Porque elas pensam: pô, mas aqui a minha vida sempre foi sofrida, eu sempre vivi uma vida sofrida, uma vida ruim, uma vida assim, eu passei por muito sofrimento. Então, muitas das vezes, elas, embora estejam dentro da igreja, muitas das vezes elas carregam dentro de si a ideia de que, no lugar que elas continuam sofrendo, ou que sofrer estão sofrendo, Deus não pode realizar uma transformação. Às vezes a pessoa não vai embora porque não deu. Às vezes não vai embora para outro lugar porque não teve condições, porque não foi possível, porque alguma coisa impede. Mas, ao invés de viver uma fé de que, independentemente do lugar que eu estou, Deus pode abençoar a minha vida, às vezes dentro da pessoa está aquele tipo de fé, é aquela fé negativa de que, pô, não vai acontecer nada na minha vida. Eu acho que aqui Deus não pode fazer nada, eu acho que aqui não pode haver transformação, eu acho que aqui eu não posso ser feliz nisso, eu não posso ser abençoado naquilo. Ora, é muito importante que se viva uma fé realmente no poder de Deus e não nas circunstâncias, porque existem pessoas que podem dizer, podem testemunhar, já testemunharam: Deus transformou a minha vida. Ali onde elas foram destruídas, derrotadas, afligidas, sofreram muito, Deus transformou. Elas estão agora buscando crescer com Deus, desenvolvendo a vida com Deus, mas elas foram livres, a vida foi transformada, elas podem dizer: Deus transformou a minha vida. Então existem as pessoas nessas condições, estão dentro da igreja nessas condições, passam por lutas, mas são lutas que o mundo apresenta, mas a vida foi transformada. Elas não permaneceram derrotadas, destruídas. Não, Deus transformou. E elas agora estão desfrutando das bênçãos de Deus e desenvolvendo a fé. Existem pessoas assim. Mas dentro da igreja, há pessoas que ainda não podem dizer: houve uma transformação na minha vida. Eu posso dizer que a minha vida foi transformada da água para o vinho. Houve uma transformação. Muitas das vezes ainda não houve uma transformação. Só que muitas das vezes as pessoas, ao invés de viver uma fé pura,
é aquela fé que faz você entender que, agindo Deus, ninguém pede. Para Deus não há impossíveis, nada difícil, nada grande, nada que possa lhe causar espanto, porque esta é a fé que Deus procura no coração de todos. Como é que Deus quer encontrar a fé dentro de nós? Uma fé de que, sofri aqui, não pode acontecer nada aqui, não pode haver transformação aqui, as circunstâncias são difíceis, são contrárias. Não. O tipo de fé que Ele quer encontrar em nós é o tipo de fé que José viveu. José viveu. José não estava dentro do presídio derrotado. Estava no presídio, ele queria sair dali. Queria sair dali, claro. Foi para ali justamente. Mas a Bíblia diz que tudo que ele fazia lá dentro prosperava, a ponto do carcereiro colocar ele para administrar o presídio. E ele foi administrar o presídio, tudo que ele fazia era abençoado. Mas como é que ele vivia? Ele vivia, sofri aqui no Egito, pode acontecer nada aqui. Estou dentro do presídio, não pode acontecer nada. Não, não era isso que ele vivia. Ele vivia com uma fé na expectativa de que no momento que Deus agisse, tudo iria se transformar. Ele não tinha ideia de que seria colocado como governador do Egito, ele não tinha ideia, mas ele tinha uma fé de que no momento que Deus agisse, tudo iria mudar. Tanto é que na hora, esse é outro versículo, na hora que o copeiro-chefe, depois de 2 anos, lembrou-se dele, viu o faraó dizendo, tive sonho, ninguém consegue interpretar, chamei os mágicos, os magos, aliás, não sei o que, ninguém conseguiu, o copeiro ouviu. E o copeiro teve uma chance de chegar até faraó, servia faraó, era o copeiro-chefe. Ele disse, olha, lá no presídio tem um homem, eu tive um sonho, o padeiro também teve. Ele interpretou os dois e se cumpriu. O padeiro foi executado e eu fui restabelecido no meu posto. O faraó mandou chamar José. Quando foram chamar José no presídio, diz a Bíblia que ele foi se barbear e foi se arrumar rapidamente. Rapidinho ele se ajeitou, como quem diz, eu estou pronto aqui para... Ele não estava lá derrotado. Ele estava tendo no coração uma fé e a expectativa de que Deus poderia abençoá-lo ali mesmo onde ele sofreu. Então eu quero ler aqui alguns versículos. Abra sua Bíblia. Isaías, você tem que aumentar um pouquinho, pastor. Isaías 40, 26. O versículo a maioria conhece. Que diz assim: levantai ao alto os olhos, e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Olhe um pouquinho para mim. Essas foram palavras direcionadas primeiramente ao povo de Israel, porque estavam lá no exílio,
vendo dificuldades, adversidades, e eles enfiaram a cara, enfiaram os olhos nas dificuldades, nas circunstâncias contrárias, nas dificuldades que estavam diante deles, e desanimaram, se prostraram, arriaram, a ponto de Deus dizer para eles: por que vocês estão aí dizendo, meu caminho está encoberto, Deus não olha para a gente, não se importa com a gente? Por quê? Porque enfiaram a cara nas circunstâncias. Então é questão de decisão. Muitas das vezes, diante de nós, as circunstâncias são contrárias, são adversas, são negativas, são até impossíveis. É questão de decisão. Para onde eu olho? Para onde eu focalizo? Para as circunstâncias ou para a grandeza de Deus? Então, quando diz a Bíblia, levantai ao alto os olhos, está dizendo, não fique com os seus olhos nas circunstâncias, nas impossibilidades, nas dificuldades. Olhe para o alto, olhe para o alto, levante os olhos e veja quem criou todas as coisas. Ou então, se a pessoa quer, eu me dirijo principalmente aos que dizem, precisando de uma transformação da água para o vinho. Sofri a beça aqui, neste lugar, mas eu vivo pensando, eu acho que aqui minha vida não vai acontecer, não tem condições, né? Essa é uma fé negativa que impede Deus de agir. Pô, eu quero sair disso, eu quero me libertar dessa fé negativa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu foco. Para onde você está olhando? Estou olhando para dificuldades, adversidades, impossibilidades. Eu vejo tantas dificuldades diante de mim. É uma decisão. Eu vou parar de olhar para as circunstâncias. Eu tenho que conseguir focalizar na grandeza de Deus. Quando diz levantai ao alto os olhos, não é que a gente vai viver com a cabeça para cima. Está querendo dizer, focalize em Deus, no poder de Deus. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu existia, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha um pouquinho. Agindo Deus, quem impedirá? Há pessoas que no lugar foram alcoólatras, viciados, doentes, derrotados, fracassados, perturbados. Ali eles viveram no fundo do poço, mas agiram a fé, manifestaram a fé, lutaram, creram. Deus agiu, se libertou, foi curado, reconstruiu a vida, tem outra vida. O lugar, as circunstâncias, as impossibilidades, nada impediu. Por quê? Porque agindo Deus, o que está escrito? Agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém impede. Então quem está querendo, quem quer ver Deus operando na vida, vai ter que carregar essa fé. Está cheio de impossibilidades na frente, dificuldades, adversidades, nada favorável, mas tem que carregar dentro de si a fé. Agindo Deus, ninguém impede. Agindo Deus, tudo muda. Agindo Deus, tudo se transforma. Jeremias, para a gente terminar e orar.
Jeremias capítulo 32. Versículo 27. Jeremias 22, 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil ou maravilhosa para mim? Existe alguma coisa difícil? Não. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Eu quero fazer uma oração. Há pessoas que, graças a Deus, elas podem dizer: Deus me fez ou me tem feito próspero na terra da minha aflição. Elas têm a vida transformada por Deus. Precisam continuar desenvolvendo espiritualmente, buscando a Deus. Surge uma luta aqui, outra lá, exercita a fé, vence, vai alcançando as bênçãos de Deus, mas elas podem dizer: Deus me tirou lá do fundo do poço, na terra da minha aflição, Ele me abençoou. Muito bem, há pessoas precisando de uma transformação, precisando sair de uma situação de sofrimento, de uma situação contrária a Deus. Muito bem. Esqueça a questão do lugar. Esqueça, coloque de lado as circunstâncias, impossibilidades, dificuldades e comece a viver esta fé que faz com que se entenda que quando Deus age, ninguém pede. Quando Deus opera, ninguém pede. José era escravo, e um escravo que ainda estava dentro do presídio, acusado de ter tentado estuprar a mulher de um oficial. Esquecido lá dentro, o que José tinha favorável para dizer: minha vida vai mudar? Não tinha nada. Ele tinha a palavra de Deus, a promessa de Deus, melhor dizendo. Ele tinha no coração a certeza de que Deus lhe prometeu algo grande. E ele carregou dentro dele aquela fé. Ele carregou dentro dele aquela fé. Quando ele interpretou o sonho, disse: olha, haverá 7 anos de grande abundância, seguido de 7 anos de fome. O faraó disse: mas o que nós vamos fazer? Coloca administradores por todo o país e ajuntem a abundância que houver nos 7 anos. E quando vier os 7 anos de fome, haverá aqui muita abundância. O faraó disse: haveria algum homem, a não ser você, que tem o Espírito de Deus para administrar? Você vai ser o governador. O que ele fez? Ele falou: não, eu não, isso não é para mim, não, ele, estou aqui. Como quem diz: estou aqui, estou pronto, estou preparado para o milagre, estou preparado para o que Deus está me dando. Por que estava preparado? Porque tinha essa fé. Tinha essa fé. Ninguém alcançou e alcançar uma transformação de vida pensando: nunca vai mudar lugar, minha vida, sempre sofri, não sei o quê. Eu nunca vi ninguém mudar de vida assim. Mudou de vida, alcançou milagres, transformações, aqueles que mesmo diante de dificuldades, eles traziam no coração a certeza: Deus vai me abençoar, Deus vai mudar minha vida, Deus vai fazer da minha vida uma vida nova. Os que tiveram uma fé é que foram abençoados. Então, nada aconteceu na vida de José, a transformação da vida dele não aconteceu aleatoriamente. Ele não tem fé nenhuma, mas Deus quer fazer com ele. Não funcionou assim.
Tanto é que quando o faraó disse, você vai governar esse país. Quando eu estiver no trono, eu estou numa autoridade acima de você. Quando eu sair do trono, nós estamos na mesma autoridade. Ele não ficou, não, mas isso não é para mim não, eu sou um escravo. Não, eu estou aqui. Então é preciso viver preparado para o milagre. Foram lá no calabouço chamar ele dentro do presídio. Se apronta, se arruma que Faraó mandou te chamar. Não ficou lá derrotado. Não sei se vou, se não vou, mas o que quer. Não, diz a Bíblia que ele rapidamente se aprontou. Fez a barba, se aprontou e, como quem diz, estou aqui. Por quê? Porque tinha uma fé que esperava o milagre. Então, que tipo de fé aqueles que querem uma transformação precisam ter? Esse tipo de fé que faz a pessoa crer que, agindo Deus, ninguém impedirá. Quando Deus age, ninguém pede, de fato ninguém pede. Amém? Vamos orar, fiquem de pé. Eu quero, antes de participarmos da Santa Ceia, fazer essa oração. Segunda semana, domingo que vem, eu vou fazer a terceira oração. Não sei se todos, você estava aqui domingo, não sei. Eu não estava, ou eu estava, mas eu tenho um problema, eu não me acertei psicologicamente. Você se acertar, não é que você é louquinho, não, está pirado, não é que está pirado, está louco, não, mas é que tem que acertar psicologicamente. Quando está preso no passado, seja em coisas boas ou coisas ruins, então psicologicamente, emocionalmente, você não está nas condições que Deus quer. Qual é a condição que Deus quer em relação a isso? Deus quer que a gente viva o presente, focalizando o futuro pela fé. O que Ele pode fazer, quer fazer. Viver o presente focalizando o futuro. Então, quem está assim, está psicologicamente, emocionalmente em relação a isso, dentro das condições de Deus. Não, meu bispo, eu vivo ainda, fico lá atrás, lá atrás. Toma uma decisão aí, fala, Deus, não quero mais viver esse tipo de vida, não, preso no passado. Eu quero viver o presente e olhar para o futuro. Muito bem, essa é a primeira oração, se você ainda tem esse problema. Segundo, não tenho problema de ficar preso no passado, não, mas eu, bispo, preciso de uma transformação na minha vida, uma grande transformação. Eu sofri aqui, gemi aqui, padeci aqui nesse lugar, nessa cidade, nesse lugar, e tem hora que eu fico, aqui é o lugar, não sei o quê, acho que eu tenho que ir embora, ou então eu fico, acho que não vai ser possível, sofri muito aqui, como quem diz, Deus não tem condições de fazer um milagre na minha vida. Você tem que se libertar dessa crença negativa que você tem, e começar a viver esse tipo de fé. Agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Posso estar cercado de dificuldade, mas agindo Deus, ninguém impede. Era esta fé, esse tipo de fé que José vivia, a certeza de que Deus poderia transformar tudo, embora ele não soubesse como. É essa fé que Deus quer em nós. Feche os olhos, enquanto isso os obreiros depois organizem a ceia. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, se há pessoas aqui ainda presas ao passado, seja em relação a coisas boas, com relação a sofrimento, coisas ruins, perdas, sofrimentos, o Espírito Santo fale com elas hoje, e que definitivamente elas tomem uma decisão de não viverem mais presas ao passado,
que elas tenham capacidade de deixar o passado para trás, como ele ficou para trás. Que elas possam, Senhor, viver o que diz a tua palavra. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Para que a partir de hoje elas possam perceber que a luz está saindo, para que pela fé elas possam entender o que o Senhor quer fazer. Liberte-as do passado. Se há pessoas aqui, Senhor, sofreram nesta cidade, neste lugar, quem sabe desceram ao fundo do poço, viveram situações, experiências de muito sofrimento, e que estão carregando no coração e na mente uma crença negativa, e que muitas das vezes pensaram, ou já até foram embora e voltaram, ou pensaram em ir embora, e só não foram porque não puderam, porque consideravam que o lugar tem sido um empecilho da transformação, o que vivem a olhar as circunstâncias, adversidades, impossibilidades. Que o Espírito Santo venha libertá-las desta crença negativa, e que elas tenham capacidade, Senhor, de levantar ao alto os olhos e olhar para a tua grandeza, e começarem a viver uma fé que faz com que se entenda e creia que operando Deus, quem impedirá? Que nenhuma das circunstâncias, impossibilidades, adversidades são capazes de impedi-lo de abençoar, que basta o Senhor operar, tudo se transforma. José não tinha diante dele nenhuma circunstância favorável. Ele era um escravo dentro de um presídio, não havia nada de favorável a ele, mas ele carregava dentro de si a certeza de que o Senhor iria abençoá-lo. Que essas pessoas sejam libertas desta crença negativa que vem bloqueando, impedindo as tuas bênçãos, e que elas passem a crer de uma maneira simples e pura, agindo Deus, quem impedirá? José testemunhou dizendo: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que se cumpra, Senhor, na vida dos que creem e que precisam de uma transformação, e que o Senhor abençoe ainda mais aqueles que têm sido prósperos na terra da aflição. Ore assim em nome de Jesus. O Espírito Santo abençoe e venha libertar do passado os que estavam presos ao passado, e venha libertar de uma crença negativa os que estavam olhando as circunstâncias, impossibilidades, e que venha à existência uma fé pura de que agindo Deus, quem impedirá? De que operando Deus, tudo se transforma. Ó Deus, venha tornar próspero na terra da aflição aqueles que creem, aqueles que têm esta fé, e abençoe grandemente.
Em nome de Jesus. Feche os olhos. Peço o Espírito Santo para abençoar você, para que você participe da Santa Ceia dignamente. Está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se há um pecado, alguma coisa contrária a Deus no seu coração, na sua vida, confesse, se arrependa, peça perdão, para que você seja limpo, limpa, e possa dignamente participar do corpo e do sangue de Jesus. Abençoe, Senhor, a Santa Ceia, perdoa os pecados, iniquidades, transgressões, e os que dela dignamente participarem sejam espiritualmente abençoados, em nome de Jesus. Diga assim seja. Podem sentar um pouquinho, eles vão servir o pão, o cálice, tá? Se você vai participar, pegue, faça com temor, com fidelidade de coração, tá bom? Se não for participar, não pegue. Este é o meu respirar. Cante. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Cante para Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. E eu senti. Fique de pé, feche os olhos e cante. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. E eu cante. Perdido estou sem ti. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor Jesus o sacrifício que Ele fez. Ele deixou toda a sua glória, sendo Deus, assumiu a semelhança humana e veio
a este mundo passar por tantas coisas, inclusive morrer por amor a nós. Ah, Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque está escrito que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Ele, por sua vez, veio e entregou-se totalmente por nós. Não há, Senhor, e nunca haverá palavras suficientes e capazes de expressar o quanto nós devemos a Ti, Senhor. Porque se o Senhor não tivesse morrido por nós, estaríamos condenados e não haveria para nós chance, porque estávamos caídos em nossos delitos e pecados, porque havia uma inimizade entre nós e Deus, uma separação por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus veio, entregou-se por nós e destruiu a inimizade que havia, nos fez mais que vencedores, nos lavou no seu sangue, nos trouxe perdão, vida, salvação, e fez com que nós nos reconciliássemos contigo, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, porque embora o Senhor tenha muitas e muitas bênçãos e objetivos para nós enquanto estamos e estivermos aqui neste mundo, mas o que o Senhor preparou para o porvir nunca penetrou no coração humano de tão grande, de tão especial. Te glorificamos porque trouxeste vida e vida eterna para nós. Apresentamos este pedacinho de pão, Senhor, assim como Jesus um dia abençoou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. E eles comeram, mostrando que estavam fazendo parte de Ti pela fé em Ti, na Sua palavra, pela submissão ao Senhor. Que assim também aconteça conosco e a vida trazida pelo Teu corpo se torne mais forte, que o nosso espírito receba vida através da vida trazida pelo Teu corpo. E os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão. Receba pela fé vida espiritual
através do corpo de Jesus. Lembre-se que ele prometeu dizendo: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Oh, nós vivemos na dependência dele. Por ele temos vida, através dele temos vida. Aleluia. Que este cálice que erguemos para o alto seja abençoado, se torne símbolo do sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças, que ao bebermos dele, Senhor, recebamos vida espiritual, venhamos renovar esta aliança que há entre nós e Deus, através do sangue de Jesus, e que façamos memória dele até que venha. Ó, nós te glorificamos. Diga assim seja. Beba agora do cálice e agradeça. Beba do cálice, agradeça-o, glorifique-o de todo o coração. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor, a razão da nossa vida, o autor e consumador da nossa fé. Erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo. Que o teu povo receba vida espiritual, que o teu povo receba a tua presença. Aleluia. Cante para ele. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, e eu cante. Eu nada sou sem ti, nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Agradeça-o de todo o seu coração, ainda que você já tenha feito. Confirme para ele, reafirme o seu compromisso de segui-lo, de amá-lo, de obedecê-lo, de honrá-lo, de glorificá-lo. Ah, Senhor, que a nossa vida sirva para glorificá-lo, que a nossa vida sirva para testemunhar para tantas outras pessoas que existe um Deus, existe um Senhor que entregou-se por nós, que deu a vida por nós. Nós te agradecemos, nós te glorificamos de todo o coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso